pessoal, como é que vocês estão? Estão seguros? Estão em casa? Eu estou na minha casa, nesse tempo de quarentena, e hoje nós estamos aqui com mais um bate-papo com o Guri. Hoje eu tenho a alegria imensa de receber um amigo de família, e que a gente teve o prazer de se conhecer e de se reencontrar muitos anos depois. Eu estou aqui com o Marco de Souza. O Marco é diretor, fundador de um programa de educação musical em Amsterdã, na Holanda, um programa chamado Leerorkest. Marco, eu acho que você pode um pouco se apresentar para nós, né? Como eu já adiantei, a gente é amigo de família, porque o Marco é meu conterrâneo, riopardense também. Então, Marco, por favor, conta para nós um pouquinho quem você é e o que você tem feito nesses últimos tempos. Bom, eu sou de São José do Rio Pardo. Eu conheço a Juliana do tempo que ela tinha ainda 5 anos, porque eu estava na mesma classe do irmão dela, do Caio. Eu sempre visitava muito a sua casa, né? E foi muito interessante a gente se encontrar muito mais tarde, porque eu comecei a fazer esse trabalho aqui na Holanda. Eu me mudei para a Holanda em 1986. Vim aqui para estudar música antiga. Eu toco viola da gamba. Eu tinha estudado regência no Brasil, na Unicamp, antes de vir para cá, mas sempre com uma paixão muito grande por educação musical. Inclusive no Brasil, já em São José do Rio Pardo, eu já fazia sempre muitos projetos de educação musical nas vilas, digamos assim, né, de São José. E depois, quando eu vim para cá, estudei, fiz conservatório, estudei em Utrecht e comecei a dar aula, comecei a tocar, mas sempre continuei muito com essa ideia de levar música para a criança. E, sobretudo, meio assim, como que meio inspirado também da minha experiência, onde música na minha vida mudou muito, fez com que eu conseguisse como que vencer muitas dificuldades também, né? Em casa, de crescimento e problemas, etc. E essa vontade de dar isso para outras pessoas sempre esteve comigo a vida inteira. Então eu sempre quis tentar fazer, de alguma forma, ajudar outras crianças a fazer música. Não só pelo fato de que a música em si mesma é fantástica, mas o fato de que a música te transforma como pessoa, te ajuda tanto a ter amigos, a fazer descobrir coisas novas, etc. E aqui na Holanda eu comecei a fazer um trabalho assim há muitos anos, e que no fim virou essa Leerorkest. Que legal. Para você que está em casa, né, quando a gente falou dessa coincidência, imagine, de fato, o Marco frequentava, né, a gente estava junto no interior, mas depois de tantos anos, eu diria 35 anos talvez, a gente se encontrou porque o diretor da Santa Marcelina Cultura, o Paulo Zuben, conheceu o Marco na Holanda e depois, ao chegar em São Paulo, me contou um pouco e começou a contar a história de um brasileiro que estava na Holanda, que tocava viola da gamba, e aquela história me pareceu um pouco familiar, né? Eu falei, Paulo, eu acho que eu conheço o Marco. E aí foi uma coincidência incrível quando a gente se encontrou aqui em São Paulo, o Marco, numa das viagens ao Brasil, visitou a Santa Marcelina Cultura. Então, dessas coincidências que a vida traz, né? Sim. Mas o Marco estava falando um pouquinho desse projeto, então eu queria, Marco, que você contasse para nós, para as nossas famílias, para os nossos amigos que estão em casa, como é que surgiu esse programa de educação musical, né? Você falou desse seu desejo de oferecer para as pessoas um pouco da sua experiência com a música, aquilo que a música tinha te trazido. Então, conta para nós de onde foi que surgiu o Leerorkest. Bom, meu holandês é péssimo, né? Não, melhor que o meu português. Mas como é que surgiu, então, essa ideia de oferecer música para as crianças e adolescentes em Amsterdã? Eu comecei... Na realidade, a um certo momento, eu virei diretor de uma escola de música da cidade em Amsterdã. De um dos bairros, eu comecei... virei diretor de uma escola de música. E essa escola de música está numa área de Amsterdã com muitos imigrantes. E é uma parte
pobre da cidade. E quando eu comecei a organizar, comecei esse trabalho de diretor, eu via que muito poucas crianças vindas realmente das famílias mais pobres, das filhos de imigrantes, filhos de famílias com dificuldade, com problema, não vinham para a minha escola de música. Porque na Holanda, o que acontece é que toda a parte de educação musical é muito pouco integrada à escola normal, à escola, né, a escola primária. Toda essa parte foi deixada nos últimos 30, 40 anos para as organizações particulares, digamos assim. O que faz com que e essas escolas de música são pagas, e isso faz com que as crianças que tenham menos possibilidades, menos meios financeiros, mas culturais também, de encontrar as escolas de música, não participam. Então, o que eu vi quando eu comecei essa minha escola de música foi que, na realidade, as crianças que vinham para a escola de música eram as crianças que poderiam pagar qualquer escola de música, podiam pagar professor particular. E isso sempre, no começo, eu achava isso muito estranho. Primeiro porque eu achava que essas crianças que eram as crianças que teriam maior proveito de fazer música, pela questão social também, pela questão de crescimento próprio, mas também pelo fato das escolas de música serem pagas pela prefeitura. Então eu achava muito estranho elas ter o subsídio, né, ter esse subsídio ser usado para as crianças que já tinham dinheiro. E as crianças que mais precisavam não compravam. E nessas a gente começou a pensar por quê. E um dos problemas é o problema cultural mesmo. O problema é que os pais dessas crianças, eles têm dificuldades, muitas outras dificuldades sociais mesmo, financeiras. Então eles têm outras preocupações. Então eles não têm como encontrar o caminho, acompanhar essas crianças até essas escolas de músicas. Porque até existem vários programas, por exemplo, de bolsas para crianças que queiram fazer música. Mas para isso as crianças são dependentes dos pais. E os pais não têm como encontrar esses meios, né? Então a gente pensou, bom, se a gente quiser realmente, e na minha cabeça era assim, toda criança tem que fazer música, não só a criança que tem talento, qualquer criança, mesmo que tenha nascido com 2 mãos esquerdas, elas vão tocar piano, vão fazer qualquer coisa, se não conseguir tocar piano, toca trompete, precisa só uma mão. E a gente vai descobrir uma maneira de fazer essas crianças fazer música, de qualquer forma. Então, isso a gente começou com a ideia de ir para as escolas primárias, a gente vai nas escolas, a gente distribui instrumentos para todas as crianças, a escola inteirinha recebe um instrumento, e ela começa a tocar os instrumentos e a gente faz orquestras com essas crianças. Eu vi um dos objetivos, né, um dos pontos principais do programa é esse, né, que todo mundo pode estudar música é para todo mundo. E aí eu te pergunto, como é que né, depois desse tempo, nós vamos falar logo mais, mas como você tem visto alguma mudança, alguma diferença na própria vida dessas comunidades? Porque às vezes a gente pensa e fala sobre a Holanda, sobre Amsterdã, e a gente pensa numa cidade rica, com poder aquisitivo, mas você começa falando de uma região de Amsterdã com muitos imigrantes, com muitas famílias que não têm condições, né? Então, como é que é o ensino de música? Como é que é a transformação? O que vocês têm visto nesses anos de trabalho com essas famílias, com essas escolas e as crianças? Olha, primeiro é importante saber que essa é uma ideia errada da Holanda. É lógico que na Holanda existe mais para tudo, digamos, a infraestrutura normal, as escolas, etc., são muito boas, a infraestrutura é muito boa, só que existe muita diferença ainda, e sobretudo isso não é só nessa parte que eu estou, mas o centro de Amsterdã é bastante rico, e a diferença entre isso e o que acontece nas periferias é enorme. Existe assim um gap enorme entre isso. E por isso mesmo que a gente, como nós começamos com esse trabalho, a gente queria
Inclusive, a gente foi muito inspirado, teve uma grande inspiração do guri mesmo, que a gente achava que não era só a música que a gente tinha que levar para essas crianças, tinha que levar o crescimento geral, né? Quase que um approach, como é que se diz isso? A gente, uma abordagem holística, né? Porque o que acontece é que essas crianças, elas se isolam muito do que acontece no resto da cidade. Então a gente vê um concerto Rabaul, por exemplo, onde tem os melhores concertos do mundo, que você pode ir lá e ver os melhores solistas do mundo, as melhores orquestras, etc. Mas quem que vai lá? É uma parte muito restrita, muito pequena da elite cultural. E o que a gente queria fazer é fazer com que essas crianças e essas famílias aprendessem que isso também faz parte da vida deles. Então, o que a gente viu nesses últimos anos é que a gente, e mesmo depois de ter visitado o Guri, que a gente começou a investir muito mais também, não só na parte musical, mas também na parte social-pedagógica disso, e de levar os pais, de levar essas crianças, de levarem, e dos dois lados também tentando convencer, por exemplo, uma orquestra como o Concerto Rabaul Orquestra, a fazer contato com essas famílias, a tentar encontrar isso. Esse ponto comum, né? Esse ponto comum, e isso foi muito interessante. Eu acho que isso foi o que levou a gente a ter um sucesso enorme, porque logicamente aqui na Holanda já existe tudo. Sobretudo se você pensa em educação musical, você pode, que foi a minha experiência quando eu comecei a estudar aqui, né? Eu vim estudar a viola da gamba no Brasil. Quando eu comecei a estudar a viola da gamba, eu usava linha de pescar para fazer corda. Se estando na Holanda, você pode conseguir qualquer instrumento, qualquer corda, qualquer material, qualquer partitura, tudo existe. Existe um acesso, mas talvez não seja para todo mundo, né? Mas o acesso não é para todo mundo. Então, o que a gente... Isso é uma coisa que tanto organizações como a Lei Orquestra, que quer levar essas pessoas que não têm acesso a essa infraestrutura, existe também uma chama enorme do próprio governo para que as organizações que existem, como o Concerto Rabaul Orquestra, como a Orquestra Filarmônica, como a Ópera de Amsterdã, a encontrar existe uma como que uma ideia assim muito forte na Holanda de que tudo que é feito com tudo que é pago com dinheiro dos impostos deveriam ser acessíveis para todo mundo. Esse é o princípio, né, de uma coisa pública, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? O Marco tocou num ponto importante para você que está em casa nos assistindo, que é o fato dessa inspiração com o Guri, né? Então, alguns professores e uma equipe pedagógica do Le Orquestre esteve em São Paulo visitando o Guri. Nós também estivemos em Amsterdã trabalhando conjuntamente, e eu acho que foi muito rico para as duas instituições isso, né? Eu acho que é também uma das funções da arte, essa complementaridade, essa partilha, né, daquilo que funciona num espaço, que pode funcionar no outro país, em outra realidade, mas no fundo, quando a gente ouve o Marco falar, a gente percebe que nós temos desafios muito próximos, né? Então essa era também uma das minhas questões, né? O que quais são os principais desafios hoje, né, de ensinar música em regiões, vamos dizer, menos favorecidas de Amsterdã? Eu acho que, na realidade, o que é mais difícil é fazer os dois mundos se encontrarem. Na realidade, existe uma diferença, existe uma dicotomia muito grande entre o que a gente aqui conhece no mundo profissional de música, né? E essa parte de ter a música como um meio de crescimento para as pessoas. Então, o que acontece, e foi uma coisa que eu achei muito, muito linda de ver, por exemplo, no Guri, é o fato das coisas se encontrarem muito. Exatamente, que é o meu sonho também, eu acho que exatamente essas crianças que vivem
numa forma de quase que em pobreza, na realidade, né? Essas são exatamente as pessoas que têm o direito de ter o melhor qualidade possível de educação musical. E o que a gente vê aqui na Europa é que existe uma divisão muito grande. Então, eles dividem, então, tem a música profissional, tem os músicos, então ali vai todo o dinheiro, ali vai todo o conhecimento, ali vai tudo, porque de modo que se possa ter o maior nível possível de música, né? Mas o que acontece é que, na realidade, como essas pessoas da periferia, as pessoas que não têm naturalmente esse acesso, nunca têm a chance de se desenvolver realmente, ou também musicalmente, de uma maneira suficientemente boa. Então, o que a gente faz é tentar convencer, por exemplo, grandes músicos, por exemplo, se envolver com o que a gente está fazendo, trocar com ele, é como se existem dois mundos muito isolados, o mundo da música profissional, dos concertos, das orquestras, etc. E existe o mundo da educação musical para a periferia, para as pessoas pobres. E eles não se encontram. Então, é uma coisa que a gente tem feito, é tentar fazer eles se encontrarem. É o que a gente estava fazendo, por exemplo, infelizmente esse concerto do dia 17 de junho, que seria o concerto que a gente fazer comemorar que a Lee Orquestra agora está comemorando 15 anos, né? Quando teve 10 anos você veio para ver o nosso concerto. Exatamente, esse era o ponto que eu ia chegar, né? Que exatamente. O programa está celebrando 15 anos, né? Eu acho que 15 anos já é um fato muito concreto de que é possível, né? De que investir na educação musical de crianças e adolescentes é possível, é importante, e a continuidade, né? Eu acho que a junção destes dois mundos também tem a ver com a continuidade, né? Porque o mundo profissional é muito desconfiado, muitas vezes, mas será que vai ser bom? Será que essas crianças vão aprender? Né? Então, o Marco já deu um spoiler aqui da minha próxima pergunta, que era como está sendo celebrar 15 anos? Porque, de fato, né, a celebração dos 10 anos, nós estávamos lá, pudemos participar juntos. Então, como é que é para vocês, né, 15 anos e esse desafio de tentar um encontro, um ponto de contato dos músicos profissionais? Porque às vezes a gente esquece, mas os profissionais, assim como nós, começamos de algum lugar, né? Nós também não sabíamos pegar um instrumento, cuidar da respiração, emitir um som, cantar, e alguém ensinou a gente pela primeira vez, né? Então, a responsabilidade que nós também devemos ter com a educação dos que vieram depois, né, das crianças, é muito importante. Então, conta para nós, Marco, como é que são esses 15 anos de história e a preparação desse concerto, que infelizmente foi adiado, por enquanto. Isso, não vamos ficar cancelado, porque nós estamos adiando as coisas boas. Estamos adiando. Não, a coisa realmente é isso mesmo. O que eu vejo é que, se eu, por exemplo, comparo com 5 anos atrás, o que eu vejo é que a gente já fez um passo à frente em levar esses mundos, de colocar esses mundos juntos. Primeiro que a gente ia fazer esse conceito inteiramente junto com a Nederlands Philharmonic Orchestra, né, que é a Orquestra Filarmônica Holandesa, que é uma orquestra fantástica, e a gente vai fazer esse concerto junto com 300 crianças tocando, mais 300 crianças cantando no coro, vários solistas internacionais, a gente já tem um arpista fantástico, vários, né, tudo, ia ser no concerto Gebouw, que é um templo assim santo, né, santificado. Mundial, né? É um mundial, é uma coisa assim. E o que a gente viu é que toda a preparação nesse projeto foi feita junta. Todo mundo pensou junto, todo mundo tentou descobrir junto. Nederlands Philharmonic Orchestra, a gente fez isso, por exemplo, tem um coro. A gente ia fazer, por exemplo, todo o trabalho com o nosso coro ia ser feito junto
com o coro de Profissional. criança profissional da Holanda que faz todos os oratórios, etc., que canta na ópera. E isso eu acho muito, muito bonito de se ver, que dos dois lados existe essa vontade de estar junto. E eu acho, sim, que foi uma coisa, é uma tendência que você tem visto que no mundo está acontecendo. Uhum. As pessoas estão se aproximando. Existe muito menos... Lógico que sempre existe, vai durar 50 anos ainda até juntar tudo, mas existe sim uma vontade muito grande dos profissionais de fazer, de contribuir ao crescimento do mundo musical através de crianças pobres, de crianças que não têm acesso. Uhum. Então, e eu acho que isso é uma coisa que nesse concerto a gente já é um passo bem a mais à frente do que a gente fez 5 anos atrás. Que maravilha. Não, e pensar, nós temos discutido muito, né, nesses tempos de reclusão e de pandemia, nós temos falado muito sobre a relevância das artes, né? Então, sim, eu acho que também esse é um ponto que a gente deve se debruçar e investigar e conversar sobre ele, né? O quanto é fundamental o acesso e o direito às artes, né? Como um direito humano, pensar na música como um direito de toda criança. Assim como foi o direito daqueles músicos profissionais, também passa a ser o direito dessas crianças imigrantes, no caso de vocês, ou condições menos favorecidas, ou no caso do guri também nas regiões periféricas. Então, acho que isso também faz sentido, né? Aproximar esses dois mundos traz mais concretude a essa relevância, né? Nós não podemos viver sem as artes, nós não podemos viver sem a música, né? E aí eu pergunto para você, Marco, para a gente... Infelizmente, a nossa conversa vai meio que chegando ao fim, nós conversaríamos aqui horas, né? Mas a gente vai ter oportunidades. Mas de contar para nós como é que vocês estão fazendo, quais são as estratégias pedagógicas que vocês têm experimentado, buscado, porque preparar um concerto dessa magnitude não é brincadeira, e continuar com as atividades, a gente sabe, né, quanto dá trabalho, cada nota entoada, cada som tirado de um instrumento. Então, como é que vocês têm feito nesse tempo em que está todo mundo em casa, né? Eu estou em casa, aqui em São Paulo, o Marco está na casa dele, na Holanda, para aqueles que estão chegando agora, né, nos vendo. Olha só, a tecnologia traz também essas possibilidades. Mas como é que vocês têm feito com as crianças, com os professores? Conta um pouco para nós. Bom, o que a gente tem feito primeiro que como a gente está conversando aqui, a gente está dando aula de música, né? Tem vários tipos de programas que fazem isso ser possível. Então a gente está dando aula diretamente com alunos em casa. O que a gente também tem feito são muito material através de vídeo para enviar para as escolas, enviar para as crianças. Uma coisa muito linda também que várias outras organizações, como a Nederlands Philharmonische Orkest, como a orquestra, como essa escola de música, essa escola de vocal para criança, que é que eu estava contando agora, que é uma escola profissional, né, que é fantástica, assim. Eles ajudaram a gente a fazer material, por exemplo, para os coros, para eles aprenderem, para as crianças poderem aprender em casa a trabalhar com isso. A gente trabalha também com nós descobrimos vários programas de educação musical, por exemplo, como Melodia, é um programa muito interessante para a criança poder em casa fazer o treinamento de ouvidos, treinamento de percepção musical. Percepção musical, chama. Se vocês me desculpem, eu fico morrendo de inveja do seu português. Você consegue falar tudo direitinho, eu fico misturando as coisas. Mas eu vou tentando. Tantos anos fora do Brasil. Mas isso a gente também conseguiu viabilizar isso, muitos programas para as crianças poderem trabalhar em casa. E outra coisa, a gente tem feito vídeos também para os pais das crianças, para eles poderem... Porque se existe uma coisa que a gente aprendeu muito nos últimos anos, que também é uma coisa que a gente aprendeu e que a gente aprendeu do guri também, da abordagem que vocês fazem, é tentar
ver educação musical como um total, né? É ver a educação musical não só como ensinar uma criança a pôr o primeiro e o segundo dedo na primeira posição do violino, então você tem... Não é isso, é muito mais que isso. Então, o que a gente, exatamente nessa época, a gente tem feito também é tentar, de toda maneira, encontrar os pais, encontrar os... Com certeza. Então tem sido isso, né? Mas logicamente está esperando para acabar isso tudo para a gente poder tocar junto de novo. A gente sabe que não vai ser tão simples, mas eu acho que isso também a gente tem buscado, né, oportunidades de novos aprendizados. Eu também tenho visto esse tempo como uma possibilidade. Talvez se nós não tivéssemos aqui reclusos, não teríamos desenvolvido tantas ferramentas, experimentando. E como o Marco falou, como é importante estar perto das famílias, pensar a educação musical como uma coisa global, né? Antes de ser educação musical, a educação, nós estamos falando de seres humanos com as suas histórias, com as suas angústias, com as suas soluções, né? Mas tudo Sim. isso vem para dentro de uma sala de aula, vem para um ensaio de orquestra, para um ensaio de coro, né? A gente está inteiro nisso, né? Mas que bom saber que nós estamos juntos, né? O Guri também tem feito um pouco desse trabalho, né? Com a própria equipe pedagógica. Agora começamos com os professores, professoras também, assistentes sociais e tudo. Mas é importante saber que a gente está juntos, né? Porque às vezes bate aquela solidão de falar, meu Deus, será que só nós que estamos passando por isso? Mas não, né? Conversando aqui com o Marco, sabendo como é que eles estão lidando também com a pandemia e com esses desafios na Holanda, eu acho que aquecem um pouco o nosso coração e a gente sabe que logo mais isso deve terminar e a gente vai poder celebrar se encontrar juntos, de novo, se encontrar de novo. Com certeza. E celebrar 15 anos dessa história da Little Orquestra, que não é para qualquer um, né? Eu aproveito, parabenizo o Marco por todo esse trabalho, por essa obsessão, né? Porque, né, existe quase que uma obsessão pelo direito à música, pelo direito à educação musical, que a gente vê no seu trabalho e vê em tudo que... Para todo mundo, né? Para todas as crianças, mesmo as crianças que... Não, eu parei de falar de talento. Talento é a vontade de querer aprender. Bravo, é isso. É isso, é a chance e a vontade de poder aprender. Qualquer criança, toda criança deveria ter essa chance. Então, a gente aproveita e faz esse convite com essa fala do Marco, né? Se você está em casa, se você ainda não é aluno ou aluna do Guri, vem para o Guri, faça... Né, procure a gente. Eu sei que agora os polos ainda estão fechados, mas assim que a nossa atividade presencial retornar, não perca a chance. Venha estudar música conosco. Sim, Marco, que alegria falar com você, te ver, te reencontrar aqui depois de alguns anos que a gente não se falava. E desejo muito sucesso, muita alegria, que logo esse concerto que foi adiado dos 15 anos esteja no palco, que as crianças e as famílias possam também estar nessa sala de concertos linda, né? E que transforma. Sentar num concerto, na Concert Rebound, é transformador. A gente sabe, então, que essa experiência vá para todas as crianças, para as famílias e para os músicos profissionais também, né? Cheguem perto das crianças, que isso faz toda a diferença. Que enriquece, né? Mesmo os músicos profissionais ficam muito felizes e no fim a gente faz esses projetos e no fim eles nos agradecem de poder ter feito, né? Com certeza. Porque eles enriquecem, eles sabem porque música é tão forte. A educação é isso, né? O Paulo Freire já dizia, né? Ninguém ensina ninguém, né? A gente aprende juntos. Então tenho certeza que o que esses músicos profissionais da Orquestra Filarmônica, né, da Holanda estão aprendendo, talvez seja até mais do que as crianças, né? Eles também estão aprendendo muito. Marco, muito obrigada. Satisfação em vê-lo. Um grande abraço. Um abraço a todos. Muitas felicidades lá. Obrigada. Tchau, beijo.